Bom, a partir de agora, gente, a aula está sendo gravada, tá? Então, sejam bem-vindos a todos aí. Essa é a aula 12. Nós vamos trabalhar hoje o tema projeto de produtos. E então, mais uma vez, sejam bem-vindos, tá? Então, pessoal, é o seguinte. Vocês receberam aí o material, né, durante a semana aí, material da avaliação. Foi também para vocês, né, o restante, né, da pesquisa orientada. Acredito que vocês já conseguiram localizar tudo. E já Professor, recebi... Oi. falando nisso, a parte da prova da pesquisa orientada eu não recebi, não. Ela foi junto com a prova. Você não percebeu, não? Não. Porque a gente Abra a estava até prova lá. procurando ontem e ninguém achou. Pois é, eu enviei já, eu coloquei, né, no e-mail. Ela foi junto com a prova. Na hora que você abrir a prova, você vai ver ela lá. É uma das folhas da prova, Não, entendeu? beleza. Beleza. Gente, então, assim, vocês já receberam todo o material. Espero que esteja tudo bem aí, que vocês estejam conseguindo fazer. E eu já estou recebendo já do pessoal. Nós temos aí mais um prazozinho aí, né? Até amanhã, dia 4. Qualquer coisa, qualquer dificuldade que tiver aí em relação ao tempo, vocês me falam, tá? Aí a gente conversa, tá bom? Bom, vamos lá então. Ô, gente, olha só, a aula de hoje, eu estou na expectativa que eu consiga vencer esses assuntos todos aí com vocês hoje, tá? Então a aula de hoje é aula 11, eu falei aula 12, né? É aula 12, tá? Depois eu vou mudar aí, não ficou legal não. É aula 12, projeto do produto. Conceito de projeto do produto, análise, problema, ideia, solução, como funciona o setor de projetos de uma empresa, processo de elaboração de um projeto de produto, empresas, áreas envolvidas no projeto do produto, contexto profissional do engenheiro e sua importância. Isso aí está mais voltado à parte de projeto, tá? Gestão de projetos, de produtos e, para encerrar, considerações gerais, chave para o sucesso. Bom, é o seguinte, essa aula, assim, na realidade, eu fiz uma compilação de várias pesquisas que eu fiz, material que eu já tinha, e alguma coisa, né, de experiência antiga, e mais algumas questões referentes ao desenho técnico, e eu juntei tudo e montei essa aula para a gente bater esse papo com vocês aí, dentro desse assunto, que é um assunto que está, assim, diretamente relacionado com a nossa disciplina, né? Vocês já fizeram até algumas pesquisas também a respeito, né? A pesquisa orientada também tem uma que vocês fizeram, né? Acredito que alguma parte dela, pelo menos alguma leitura que vocês fizeram lá, deve ter relação também com isso. Então eu resolvi trazer essa discussão aqui para a nossa sala de aula, para a gente poder avançar aqui, né, e tirar mais algumas conclusões e fixar mais alguns conceitos, tá bom? E para isso acontecer, eu gostaria de começar, gente, fazendo uma perguntinha para vocês aí, né? Qual que é o conceito, então, de projeto do produto? Quem se arriscaria a conceituar para mim? Projeto do produto. Quando eu falo projeto de produto, o que eu estou me referindo? Que produto é esse? Que projeto é esse? Quando eu falo projeto, vocês vão pensar de forma mais específica só no desenho técnico ou nós vamos pensar projeto como um todo? O que vocês acham? Ô, Lécio, pode falar aí. Igor, Matheus, Keidiane. Eu queria ouvir um de vocês, pelo menos, para me situar aqui, para a gente dar esse início aí. Eu acho que o projeto do produto, ele
Ele começa a partir de uma ideia, né? Surgimento de uma ideia, levantamento de uma necessidade, né? Certo. Isso. Dentro de um conceito de consumo, né? Tem um consumo sobre aquilo, uma necessidade, então começa a se ter uma ideia, a coisa começa então a se discutir, vai parar no papel, através Isso. das anotações, dos riscos, dos rascunhos, dos briefings, e até a ideia tomar corpo e partir para uma planilha, seja ela física ou eletrônica, né, um CAD, né, e a Isso. partir dali sofre aperfeiçoamentos, né, Isso. normatizações, até ela atingir o estágio dela que ela pode ser produzida, que ela pode se tornar um produto realmente, né? Pode... Essa conversa que a gente estava tendo sobre a vacina aí, a vacina é um produto, não é? Olha para você ver. Até encaixa mais ou menos dentro do que a gente está falando aqui, né? A gente está partindo de uma necessidade, não é isso? Vários estudos, quer dizer, fazendo aí uma analogia, né? Mas vamos lá, é isso mesmo, Lécio. Você direcionou bem aí esse conceito. Então vamos avançar aqui. Dentro do conceito de projeto de produto, duas coisas a gente precisa levar em consideração. A primeira é a questão do problema, tá? E do outro lado, nós temos uma coisa chamada solução. Obviamente, né, a solução ela precisa, né, ir de encontro ao problema para resolver esse problema. É aí que entra aquilo que você falou, né, a questão da demanda, né? E aí, para a gente poder ilustrar essa questão entre o problema e a solução, eu coloquei aqui na tela, dá uma olhadinha nisso aqui, olha. Olha, observa aí esses itens aí, de 1 a 6. Olha aí, Keidiane, você já teve alguma dificuldade para abrir uma garrafa com rosca, com tampa de rosca? Na verdade, garrafa não, é muito difícil às vezes a gente conseguir abrir na cozinha, aqueles vídeos de azeitona, Pois é, olha só, palmito. é um problema, não é? Sim. Né, Lécio? É um problema. Ó, o número 2 aí. Já viu alguém se queimar com gordura em casa? Eu estou colocando coisas do cotidiano para a gente poder problematizar, né? E trazer assim de uma forma mais visível, né? O contexto que eu quero abordar com vocês. Você já foi incomodado por ruídos da rua enquanto estudava? Já sentiu falta de um suporte para livros quando estava usando um microcomputador? Já teve dor nas costas ao varrer a sua casa? Já esqueceu de puxar o freio de mão do seu carro? Então, gente, veja bem, quando nós abordamos a questão de problema e solução, eu estou querendo dizer para você o seguinte, que o problema, muitas vezes, ele pode parecer complexo e, ao mesmo tempo, pode ser também um problema simples. Às vezes, uma coisa assim, bem elementar, e ela, às vezes, se ela não for resolvida, né, se não existir uma solução para ela, ela vai se perpetuando enquanto problema. Então, normalmente, quando a gente fala de projeto de produto, é o quê? É no sentido de buscar uma solução, ou seja, um produto, né? Pode ser uma peça, né? Pode ser um componente, qualquer tipo de resposta que a gente vai obter no sentido de estar resolvendo essa questão. Ou, de fato, se for possível, eliminar o problema como um todo, ou então, pelo menos, minimizar o impacto desse problema sobre a nossa vida, né? Muitas vezes, né, quando a gente percebe a figura do engenheiro dentro desse contexto, vocês vão perceber que o engenheiro ele trabalha mais ou menos dentro desse contexto, né, da busca de solução mesmo, para estar resolvendo as questões aí do dia a dia, né? Agora veja bem o negócio aqui. Eu vou deixar essa aqui eu vou aproveitar o Lécio aí de novo, pode ser? Ô Lécio, lê para nós esse pedacinho aí, né, falando aí do pedaço de metal, né? Lê para nós esse trecho aí de texto e faz um comentário aí, por favor. Microfone, por favor.
O Lécio está por aí? Alô? Matheus? Keidiane? O que é isso aí? Até o Simpson está perguntando o que é isso. Pois é, lê aí para nós, Lécio. Um pedaço de metal. Pedaço de metal, como se Ah, fosse um arame, ah. retorcido 3 vezes em direções opostas, em formato retangular, triangular ou arredondado. É um bom produto ou um produto complexo? Não Pois entendi é. nada. Entendeu, não? Entendi, não. Porque nós estamos trabalhando, olha lá, não sei se você prestou atenção, olha lá atrás no slide anterior, nós colocamos várias situações que eram problemas, não era? Olha lá, abrir a tampa de garrafa, às vezes eu estou trabalhando na cozinha, estou queimando com gordura. O que eu posso fazer para resolver esses problemas? Tipo assim, ó, minimizar com ruído. Será que existe uma solução para isso? Né? Tá faltando um suporte para mim fixar um livro. O que eu posso fazer para resolver isso? Dor nas costas, etc, né? A questão do freio de mão do carro aí, de vez em quando eu esqueço de puxar, e se eu deixar de puxar, isso pode acarretar um problema. O que eu posso fazer para minimizar isso? E agora, Lécio, eu jogo para você uma solução, não para os problemas que eu acabei de citar, mas eu estou criando aí um produto. Que produto é esse? É um pedaço de metal, entendeu? Que foi retorcido, ele foi dobrado várias vezes e eu estou dizendo que esse pedaço de metal ele é um produto, né? Agora eu estou perguntando para o Lécio aí, ele é um bom produto ou ele é um produto complexo? A nível assim Para mim é de complexo. uso, de fabricação, isso é complexo? Para mim ele é complexo. Então vamos lá, vamos ver então. É esse produto aí, olha. Você conhece esse produto aí? O É, Johan, o na Johan Waller, descrição dele, eu não consegui ver esse produto, não. não, Não. olha lá, um pedaço de metal, como se fosse um arame, retorcido 3 vezes em direção oposta, em formato retangular, pode ser também triangular ou arredondado. Aí eu disse, olha, isso é um... Ó, se vocês pesquisarem a história do Clips, eu estou falando do Clips, né? Ok? Tá ligado aí? Estou falando do Clips. Sim. Aí você vai olhar, né? Você vai pesquisar a história da invenção do Clips. Você vai, ela se mistura com a história desse moço que está aí, ó, Johan Waller, que é um norueguês, né? Ele trabalhava no escritório de patentes da Noruega e ali, né? Em meio, né? A toda a burocracia ali e a necessidade de fazer os arquivamentos, né? Trabalhar ali a organização dos papéis, etc. Ele foi e criou, né? Não vou chamar de clips, não, mas ele fez ele criou um produto, né? Quer dizer, um dispositivo para prender os papéis, entendeu? Só que ele fez assim de uma forma bem elementar, e aí, como ele trabalhava no escritório de patente, o primeiro objetivo dele era patentear esse produto que ele criou. Só que na época, na Noruega, essa questão de registro de patente, de invenções, né, algum produto que surgia, era muito difícil. Mesmo ele trabalhando no escritório, ele tendo todo acesso, então ele teve dificuldade de fazer esse registro de patente, tornando ele, né, o inventor, né, desse produto. E aí, o tempo foi passando e ele tendo essa dificuldade de fazer esse registro, né, de patente de forma legal. E aí surgiu, Lécio, um outro clips, tá certo? Que era produzido, né, quase como se fosse de forma simultânea por uma empresa inglesa, né? E essa empresa inglesa ela acabou fazendo, né, patenteando esse produto
né? E ela começou a fabricar esse produto em grande escala. Inclusive, aí tem uma máquina depois que foi desenvolvida lá nos Estados Unidos, aí tem até o escopo, né, de uma máquina, justamente para produzir o clips, né? Esse William David Middlebrook, né, ele desenvolveu essa máquina já dentro do conceito, né, já um pouco mais aperfeiçoado no sentido de produzir esse clips. Mas a história do clips ela é muito interessante porque existe muita contestação para dizer assim quem é realmente que foi o inventor do clips. Então ela começa lá com o Baller, aparece no cenário essa empresa inglesa que também desenvolveu, e lá nos Estados Unidos depois, um pouco mais, né, mais ou menos dentro dessa época aí, tá vendo as datas aí, olha? Então, mais ou menos dentro dessa época, outros inventores também desenvolveram algumas ideias de forma similar. Mais à frente, né, foi avançando essa máquina, né, esse esboço anterior aí, olha, se transformou numa máquina para produzir clips, né, que é esse equipamento que está aí. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês em relação a essa questão do clips, né? Olha como que está agora, Lécio. Hoje em dia, né? Não é assim, gente? Você vai na papelaria hoje, você compra o clips, você tem aí vários modelos, etc. Então, a minha pergunta é o seguinte: o clips, ele é ou não um produto complexo? Ou ele é um produto simples? Ou ele é um produto, uma solução simples para um problema complexo? Qual que era a demanda inicial? Alguém quer falar? Eu creio que ele é uma solução simples para um produto, para um problema complexo, né? A demanda era muito grande Certo. e ele encontrou o mercado, né? Em plena necessidade, né? Para ele introduzir esse produto como solução, né? Se a gente levar isso para dentro da empresa, hoje, né, atualmente, você vai ver que muitas vezes dentro da empresa a gente convive com alguns problemas ali no cotidiano, sabe? E vai convivendo com eles. E assim, muitas vezes a solução ela é muito simples. Às vezes essa solução está até mesmo ela está ligada até ao próprio funcionário ali que trabalha ali no dia a dia. E às vezes as pessoas, né, tá, pessoal, a gente vai convivendo com o problema e o foco nosso está muito mais em cima, assim, de digamos assim, de assimilar aquele problema e conviver com ele. E não pensar numa possível solução para aquele problema. Então, estou querendo dizer para vocês o seguinte, que no caso nosso, né, que somos engenheiros, a gente tem que inverter um pouco essa lógica aí. A gente tem que começar a trabalhar dentro de uma visão mais apurada, tá certo? Olha para vocês verem. Pequenos problemas também requerem soluções de excelência. Então, muitas vezes, um problema pequeno, ele pode ser relegado em segundo plano. E ele deixa de existir, muitas vezes, por falta de motivação ou por falta de interesse de investir naquela solução. Ou, às vezes, por acreditar que aquele problema é muito simples e ele não merece uma solução de peso, né? Uma solução de excelência para ele. E nós podemos pensar de forma contrária também. Muitas vezes o problema ele é complexo, né, Lécio? E muitas vezes você não precisa de uma solução muito complexa para resolver esse problema que é complexo. Muitas vezes uma solução simples vai lá e resolve o problema que supostamente é considerado complexo. E o que ocorre então? A gente começa a pensar o seguinte, que para surgir boas ideias dentro dessa área de projeto, a gente precisa muitas vezes ser estimulado e trabalhar o que a gente chama de criatividade. Às vezes vale mais ali uma ideia criativa do que necessariamente algo muito complicado, ou às vezes uma ideia muito complexa que não vai chegar a lugar nenhum. Nós vamos ver hoje, nós vamos colocar aqui na aula de hoje essa questão entre o que é realmente solução, né? Nós vamos falar de problema, vamos falar de solução e vamos falar, por exemplo, de soluções viáveis. Porque pode ser, por exemplo, Lécio, que uma grande ideia, uma ideia assim muito bacana, né? A princípio ela pode parecer linda e maravilhosa, quer dizer, ela vai resolver o nosso problema.
mas às vezes na hora que você vai botar em prática e vai começar a desenvolver essa ideia, ela se torna inviável. E aí ela pode até ser abortada e deixar de ser uma ideia boa. Quer dizer, aquele momento inicial ali, de repente, está dando tudo certo. Ah, vamos fazer assim mesmo e tal, vamos desenvolver isso aí. Mas lá na frente ela não assim adquire, né? Digamos assim, essa é a excelência, né? Quer dizer, então ela não se torna uma solução excelente para aquele problema ali, seja esse problema complexo ou não. Então, eu queria chamar a atenção de vocês, gente, para uma coisa muito importante para o engenheiro, que é isso aí, olha, o olhar apurado. A gente precisa desenvolver essa visão, sabe? De olhar para o problema de uma forma diferente, né? O que nós podemos fazer, por exemplo, para melhorar, né, o nosso cotidiano, né? Aqueles problemas ali do dia a dia que vão surgir. Eu tenho certeza absoluta que vocês, né, futuramente, quando estiverem trabalhando, vocês vão passar por N situações que vai demandar um certo grau, né, digamos assim, de criatividade, de raciocínio, de visão, e ter essa sensibilidade, tá certo? Pelo menos para sugerir, para apresentar uma solução, do mesmo jeito que o Lécio falou aí no início da aula, né, que essa questão do produto está muito ligada à questão das ideias, mas é isso mesmo. Então, a ideia precisa surgir, a solução precisa ser viável. E como que isso funciona, né? Então, nós temos que começar a pensar em situações onde não existem soluções adequadas de projeto, né? Então, nós temos que pensar em soluções viáveis, né? São notáveis. Então, a empresa, né, as empresas, de um modo geral, têm trabalhado nesse sentido, né? Você vê que no campo da engenharia, muitas vezes, né, ela, digamos assim, ela existia o tempo, mas ninguém não estava percebendo ali. E, de repente, num dado momento, às vezes através de uma conversa, através de uma pesquisa, ou de um olhar mais apurado, né, aquela ideia ela se tornou ali viável e ela passou, né, a ser uma ideia que valia a pena investir nela. Tá certo? Deixa eu passar aqui. Olha só, eu estou aqui colocando para vocês agora, de forma mais geral, e dizendo o seguinte, que você tem ali o clips, mas você também tem o parafuso, você tem uma construção, né, aí, né, um projeto, né, arquitetônico aí de grande porte, você tem um avião, você tem uma panela. Então, o conceito, né, de produto para nós aqui, ele extrapola, né, a questão assim se é mais importante ou se é menos importante, né? Extrapola, por exemplo, a questão da quantidade, extrapola a questão do tamanho, não importa, né? O conceito de solução, né, viável pode ser uma coisa, de repente, simples. Por exemplo, o parafuso é uma solução simples, mas quando o parafuso não existia, na verdade, ele existia um problema sério, né? Hoje, por exemplo, ele é usado em grande escala aí, em diversas áreas, em diversos setores, em diversas situações. Essa panela, por exemplo, que está aí, né, imagina fritar um ovo, né, ou fazer um alimento aí, naquela época onde o alimento grudava no fundo da panela. Aí veio, né, a tecnologia, etc., né, e hoje nós temos aí uma panela, né, tecnologicamente falando, né, antiaderente, né? Então, a tecnologia daquela cobertura, né, que dá a condição de antiaderente, é uma tecnologia que surgiu depois, né? E, a princípio, ele surgiu para resolver um problema de ponto de vista, né, do ponto de vista doméstico, né, que até esse ponto é um problema simples, mas, na realidade, era um problema que estava impactando a vida de muita gente, né? Veja bem, então, pessoal, dentro desse contexto aí, né, que eu não sei se eu estou conseguindo passar para vocês a ideia, né,
eu estou falando aqui de problema, estou falando de solução e estou tentando, né, colocar tudo dentro do mesmo contexto, não querendo dizer que um problema é mais ou menos complexo do que o outro, mas que todo problema, por menor que seja, ele requer uma solução para ele, né? Prender papel, por exemplo, né? Eu tenho aqui, olha, várias folhas e eu tenho um clips aqui, olha, que vai prender as minhas folhas, quer dizer, aparentemente é uma coisa simples, né? Mas que me dá um resultado interessante, não é verdade? E que atende às minhas necessidades. E você pode ver que o clips, né, desde quando ele surgiu como invento, né, até hoje ele é ainda digamos assim, um dispositivo interessante e muito utilizado. O que houve, na realidade, foi variações dele, né? Mas o projeto, a ideia original, ela continua. Então, agora, eu queria perguntar aí para vocês o seguinte, ó, tem uma perguntinha na tela aí, olha, o que é importante para o engenheiro saber hoje em dia? Essa pergunta, ela é meio subjetiva, porque muitas vezes a gente faz essa pergunta para os alunos do curso de engenharia, eu acredito que vocês vão pensar aí uma série de coisas, né, mais voltadas à questão do curso de vocês, né? Às vezes você está pensando assim, eu preciso ser bom em cálculo. O que vocês acham? Eu preciso saber muito de tecnologia. O que vocês acham, gente? Alguém quer comentar? Olha a pergunta. Ó, o que é importante o engenheiro saber hoje em dia? Lembrando que a nossa aula é sobre o projeto de produto. Se você quiser situar dentro do campo também do projeto, não tem problema não. É uma pergunta meio aberta, assim, né? O engenheiro precisa saber muita coisa, né? Mas, basicamente, o que o engenheiro precisa saber? Se a gente começar a fazer essa pergunta, assim, de forma geral, né, para diversas pessoas, mesmo quem não está dentro da área de engenharia, né, a gente vai encontrar uma resposta bem geral. Né? No caso dessa resposta aí, olha só o que eu estou colocando para vocês. Antes de eu saber o que o engenheiro precisa, eu preciso de quê? Saber a importância da engenharia no mundo. Né? Hoje, né, se você for analisar, nós temos aí o que a gente chama de um mundo totalmente globalizado, né? Então, por exemplo, se eu for pensar em projeto, né, o meu projeto, por exemplo, não é um projeto específico para uma situação pontual para resolver o meu problema, né? Eu tenho que pensar de uma forma mais global, quer dizer, de repente, quando eu penso em soluções, tem que ser uma solução mais abrangente. Eu vou até citar o exemplo aí da Covid-19, né? Olha para vocês verem a dificuldade que está sendo, né? Para poder descobrir e desenvolver uma vacina que seja realmente efetiva e que seja que tenha um grau de efetividade que atenda a todas as pessoas a nível global. Então vocês veem a dificuldade muitas vezes, né, que os cientistas estão encontrando, né, não só os cientistas, mas as empresas de um modo geral, para achar um produto único. Quer dizer, nós não temos condição de desenvolver um produto único. Na realidade, são várias frentes de desenvolvimento para tentar resolver o mesmo problema. Então, eu queria chamar a atenção de vocês para essa questão da gente começar a pensar de uma forma mais holística, né? Quer dizer, ter uma visão mais global da situação e que muitas vezes um problema que está me afetando, ou um problema localizado, ou um problema, às vezes, que eu acho simples, que faz parte do meu dia a dia, ou talvez do dia a dia do meu cliente, né, que está solicitando de mim que eu desenvolva alguma coisa para ele, de repente, essa mesma solução, ela pode ser uma solução extensiva, né, a outras pessoas e a outras situações. Você pode ver, por exemplo, né, só pegando o exemplo do Clips, o Clips ele foi digamos assim, um invento, né, que foi criado para uma solução aparentemente específica, né, porque o Baller ele queria resolver um problema dele ali, né, porque ele trabalhava ali no escritório, mas que se tornou um produto global. E todo mundo usa Clips. Se você for em qualquer lugar do mundo, né, você vai encontrar esse produto. Então, é uma coisa que surge,
numa situação pontual, mas que na realidade ela tem um envolvimento aí e uma expansão global aí, né? Então, outra coisa importante dentro desse contexto da engenharia, quando a gente fala, por exemplo, né, a primeira questão do engenheiro, né? O que o engenheiro precisa saber? E aí eu jogo para vocês a questão de que, antes do engenheiro saber alguma coisa, ele precisa saber o que o mundo precisa saber, né? A engenharia para o mundo, não a engenharia para ele ou para algum setor, ou para alguma empresa, ou para alguma área que ele trabalha, mas a engenharia de um modo geral. E aí a gente vai começar a pensar o seguinte, que a engenharia ela está em todos os momentos da nossa vida, né? Quando eu falo de engenharia, eu não estou me referindo só a uma indústria siderúrgica, ou uma indústria mecânica, ou uma indústria na área de informática, não, a engenharia no contexto geral, né? E aí, como ela está na nossa vida, né, 24 horas por dia, porque na realidade a engenharia nos envolve, né? Você pode ver que na nossa casa, por exemplo, existem diversas soluções tecnológicas que foram frutos de quê? De desenvolvimento, né, de pessoas, né, que pensaram a respeito disso. Quer dizer, que eram problemas que foram surgindo, demandas que foram aparecendo e que soluções também foram aparecendo, e que aí esses problemas, uma vez resolvidos, se tornarem em produtos e esses produtos se transformarem em soluções tanto para melhorar a nossa vida, né, no dia a dia, para trazer às vezes mais conforto, para trazer produtividade, né? E, digamos assim, né, para trazer, né, digamos assim, melhoria da qualidade de vida, né, de um modo geral. E aí, eu vejo, né, nessa questão quando a gente fala da engenharia, é a questão nossa mesmo, enquanto pessoas. Muitas vezes, gente, nós somos acostumados a nos colocar mais como usuário daquele produto. Se você perguntar para alguém assim, mas eu vou no supermercado e compro uma lâmpada e troco a lâmpada da minha casa, né, uma lâmpada que queimou, vou lá no supermercado, compro a lâmpada, substituo e a lâmpada continua funcionando. Quer dizer, olha bem o que está acontecendo aí. Ninguém, muitas vezes, está preocupado com a solução. Muitas vezes a gente está preocupado com o resultado. Olha, se eu estou sem energia, o que eu vou procurar fazer? No meu quarto aqui está escuro, eu não tenho energia, eu não tenho a lâmpada, digamos. Estou dando um exemplo da lâmpada. Eu vou lá no supermercado e compro uma lâmpada, substituo, aciono o meu interruptor aqui e eu tenho já energia, né? E pronto, né? Resolvi meu problema. Então, o que está acontecendo? Eu tenho um produto que já é um produto disponível no mercado, que na medida que eu vou lá e busco esse produto, eu já tenho o resultado para aquela demanda que eu preciso. Eu estou no escuro, eu preciso iluminar meu quarto. Então, vou lá e compro a lâmpada. Então, muitas vezes, a gente está muito focado no resultado. Igual agora, por exemplo, né, só fazendo aí uma analogia com essa questão da vacina, nós estamos preocupados com o quê? Com a vacina. Eu quero ser vacinado. Então, as pessoas estão focadas em quê? No resultado. Mas e a busca pela solução? Né? E o desenvolvimento? E a pesquisa? E o projeto? E tudo que vem antes da solução? Como é que fica? Então, é aí que está. Então, a engenharia ela entra, né, num estágio um pouco anterior a isso tudo. Quer dizer, antes do produto existir, tem que existir uma série de questões, uma série de coisas que precisam ser resolvidas para que o produto realmente seja efetivo, para que ele passe a existir e passe a existir em forma de solução e que seja uma solução viável. Então, na realidade, nós precisamos tirar a nossa mente um pouco da questão do resultado, não é isso? Porque se a gente fica pensando só no resultado pronto, isso constitui um problema para nós, principalmente para nós que somos da engenharia. E aí nós temos que começar mais a pensar em termos de buscar soluções. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Eu não sei se vocês já ouviram falar do CCQ. Quem já ouviu falar do CCQ aí? Círculo de Controle de Qualidade. Eu já ouvi falar. É muito usado dentro da antiga Cesita e Aperan hoje. Pois é, na época, o CCQ ele foi criado dentro dessa visão de busca de soluções.
Entendeu? Então, para quem já esteve dentro da empresa e conhece como que funciona, as empresas elas criaram grupos, né, das próprias pessoas que trabalhavam ali nas áreas, e elas mesmas, né, na medida que elas iam trabalhando, elas iam convivendo ali com os problemas e levantando as demandas, e elas começavam a apresentar soluções para os problemas que elas viviam ali. Então, esses grupos de CCQ, eles desenvolviam projetos de melhoria ali para as áreas, né, para resolver problemas ali do dia a dia deles. E muitos projetos que foram desenvolvendo dentro da empresa foram projetos interessantes que passaram a se tornar, assim, projetos que foram aplicados, né, verdadeiramente dentro da empresa. E se tornaram resultados, né, se transformaram em bons produtos e produtos para atender várias necessidades e entraram como solução de problemas mesmo, né? Eu lembro que uns 20 anos atrás, quando as empresas estavam estimulando bastante a formação desses grupos de CCQ, eu até estava lá trabalhando também, eu lembro muito bem como que era a busca, né, por esses resultados. Então, na realidade, gente, o que acontece? É uma mudança também de mentalidade, sabe? Então, eu vejo assim, muito assim, de pegar as pessoas, colocar para as pessoas aquilo que é importante, né? Porque senão, se a gente não tiver essa transformação, essa mudança de mentalidade, a gente não vai ter aquilo que eu falei para vocês no início, que é aquele olhar mais apurado em cima do problema. Então, estudar o problema e apresentar a solução. Seja a solução aparentemente simples, como essa, por exemplo, que eu apresentei para vocês do Clips, né? Que aparentemente o Clips é uma coisa simples, mas não é, né? Olha quantos problemas foram resolvidos a partir do Clips, né? Ele era problema, era uma situação demandada que precisava ser resolvida, né? E aí a gente coloca, né, dentro desse contexto, né, que não importa, tá, Lécio, se o problema é complexo ou se o problema é simples. Todos eles, independente se é simples ou complexo, sempre vai encarecer de uma boa solução. Então, quando a gente fala, por exemplo, de solução de excelência, é isso. É você buscar a melhor alternativa ali para resolver aquilo ali, que é aquela situação que você tá buscando resolver, né? Então, gente, dentro desse contexto que a gente está falando aqui, entre problema, busca de solução, né? E a gente conseguir chegar numa solução, né, digamos assim, aceita, né, e adequada, nós percebemos que quando a gente fala da engenharia, por isso que eu perguntei para vocês o que o engenheiro deve saber, né? Então a gente fala muito assim, eu vou estudar engenharia para mim ser bom. Ser bom em quê? Eu quero ser engenheiro. Então eu vou ter, por exemplo, uma grande habilidade em cálculo, né? Vocês podem ver que as matérias aí de cálculo, elas pecam para caramba na engenharia. Mas o que é importante no cálculo? É aprender a calcular ou desenvolver o raciocínio, né? Será que a engenharia vai muito além da habilidade com cálculos? Eu particularmente acho que sim, né? Então, precisamos, né, também da criatividade, né? Como que desenvolve a criatividade, né? Às vezes, né, muitas questões relacionadas à criatividade é uma questão interna da pessoa, né? Sou ou não sou criativo? Mas eu posso ser estimulado de alguma forma, né? Às vezes, assim, na busca dessas soluções aí, quer dizer, trabalhar esse olhar mais crítico, esse olhar mais apurado em cima da situação ali que merece mais atenção, uma situação, um problema. E outra questão importante que eu estou colocando para vocês é a questão da vontade, né? Que muitas vezes você tem uma série de habilidades e competências que é inerente à sua própria pessoa, mas muitas vezes falta essa questão mais dinâmica, né? De você querer fazer, né? De se colocar à disposição, né? Então, eu vejo também assim, né? Só para resumir, né? Essa questão também quando a gente fala do trabalho em equipe, que hoje em dia está muito voltado para essa questão do compartilhamento de ideias, né? Então, hoje, por exemplo, se você falar de uma equipe de projetos, né, se você sentar hoje na mesa, por exemplo, para discutir uma solução, você não vai ter uma pessoa simplesmente apresentando solução. Normalmente,
o problema ele é colocado para todos, né? E ali existe uma equipe, a gente chama isso até de equipe multidisciplinar, né? São pessoas, por exemplo, que têm habilidades e competências em áreas distintas, uma vez reunidas, para conversar sobre o mesmo problema, e aí vão ter várias visões que vão chegar dentro de um contexto ali e começar a apresentar ideias ali, né? Isso é muito comum, né, no campo industrial, né? Esse trabalho mais compartilhado, né? Então, inclusive, eu estou até colocando para vocês no slide aí, olha, está falando assim, olha, por isso que existem as diversas especializações da engenharia. Para quê? Justamente para você ter uma equipe, né, como eu disse, né, uma equipe multidisciplinar, de tal forma que na hora que o problema for apresentado, essa equipe tem condição, né, de apresentar ideias com várias visões diferentes, né, e de repente convergindo, né, para um mesmo caminho, né, criando como se fosse um endereçamento para chegar na mesma solução, partindo dessas várias visões, né? Eu queria até ilustrar isso com vocês. Eu queria dar sobre essa questão da equipe multidisciplinar, porque quando eu trabalhei, por exemplo, até um exemplo pessoal meu, quando eu trabalhei na empresa, a gente tinha essa equipe multidisciplinar lá. Eu trabalhei na engenharia de manutenção, lá na época, não era a Peran, não, era a Cesita na época. E eu lembro que nós tínhamos lá, por exemplo, vários técnicos de áreas diferentes, de mecânica, elétrica, tinha alguns especialistas lá na parte de hidráulica, tinha o pessoal, por exemplo, da manutenção, tinha um pessoal da produção que participava com a gente. Então, a gente tinha ali os engenheiros, tinha os projetistas, tinha um pessoal mais especializado na parte de cálculo. Naquela época, né, foi na década de 90, então a gente sentava à mesa para conversar sobre os projetos que estavam ali para serem desenvolvidos. Todos eles surgidos a partir de demandas internas da empresa, de necessidades, né, que iam aparecendo. E eu lembro muito bem que, muitas vezes, naquela época, mesmo a gente sendo uma equipe multidisciplinar, as pessoas, muitas vezes, não queriam se envolver muito, né? Então, veja bem, aquele que era mais específico para a área de elétrica, por exemplo, quando o problema era mecânico, né, no equipamento, né, às vezes tinha um equipamento com problema mecânico, que a gente conseguia, né, digamos assim, descobrir que o problema era realmente mecânico. Quem era da elétrica, muitas vezes, tirava o corpo fora. O pessoal da época da eletrônica, muitas vezes não queria participar se o problema era elétrico. Então, a gente tinha essa dificuldade de fazer essa interação entre esses profissionais naquela época. E eu, particularmente, eu via isso como um problema, porque, na realidade, a gente precisava, né, das opiniões, mesmo que as opiniões fossem um pouco diversas, e mesmo que a pessoa não fosse especialista da área, mas sempre uma opinião é bem-vinda. É aquilo que eu disse para vocês, né? Quando a gente quer resolver um problema simples, a gente vai perguntar basicamente para aquela pessoa que convive diretamente com o problema. Talvez ela tenha até uma solução guardada no bolso ali, né? Que ela às vezes não pensou na solução, mas não apresentou essa solução. E aquela ideia que está guardada ali no bolso, ela pode ser transformada num produto e esse produto vir a existir para resolver aquele problema ali, que era um problema às vezes comum, né? Que a pessoa já convivia com ele, mas por falta de uma dinâmica, né, de solução, ele não veio a existir. Tá certo? Então, é muito importante esse intercâmbio de ideias, tá? Tendo em vista essa solução de problemas aí. Então, pessoal, dentro desse bojo todo aí, desse contexto, que a gente está falando aí, basicamente, do ambiente, né, de criação de soluções, né, para resolver determinados problemas, eu vejo que para os próximos anos, tá, principalmente para os profissionais da engenharia, eu citei aqui, olha, 6 itens que eu achei importante passar para vocês em relação aos desafios que
que nós já estamos tendo, né? Na realidade, nós já sempre tivemos isso, né? Esses desafios. Mas são desafios que, acredito eu, que serão mais acentuados, né? No contexto que nós estamos vivendo e principalmente no futuro, né? Olha para vocês verem o primeiro desafio aí. Mudanças rápidas versus demanda. Os produtos hoje em dia, muitas vezes, eles são depreciáveis muito rapidamente, né? Às vezes um produto que ele entra como solução agora, de repente ele não vai durar muito tempo no mercado, né? E ele precisa ser renovado, né, rapidamente, ou precisa ser substituído. Então existe um processo competitivo, né? A gente percebe hoje com toda a questão legal, né, que envolve a qualidade, né, o problema de competição entre empresas. Então nós temos o que a gente chama de um mercado muito exigente com relação aos produtos, né? Quem lembra aí das lâmpadas incandescentes? Fala para mim aí. Lâmpada incandescente. Sim ou não, gente? Só para dar um exemplo sobre isso. Entre exigência, mercado e demanda. Se você vai hoje no supermercado ou numa loja de material de construção para comprar uma lâmpada, normalmente as pessoas não compram mais uma lâmpada incandescente, né? Porque consome mais energia, né? Ela tem uma durabilidade menor. Então já existem produtos mais sofisticados e tecnologicamente mais aceitos, né? E que vão oferecer melhor resultado, né? Então a gente vai começando a perceber, né, que à medida que os produtos vão evoluindo tecnologicamente, outros produtos vão sendo tirados, né, do mercado ou vão sendo substituídos. Vai existir um período que eles vão conviver, né, mais ou menos em pé de igualdade, mas aí rapidamente eles vão, né, sendo então substituídos. Nós temos aí mais alguns itens interessantes aí, olha, o item 2, por exemplo, que fala da escassez de recursos naturais, né? Nós temos o item 3, que fala da diminuição do impacto das adversidades climáticas. Percebe-se aí claramente, né, um rigor, né, eu estou chamando isso de rigor legal, quer dizer, está muito voltado à questão da legislação. Hoje em dia parece que está apertando o cerco, né, sobre as empresas em relação a essa questão daquilo que a empresa precisa obedecer para reduzir o impacto, né, que ela produz em relação ao meio ambiente e também em relação à sociedade como um todo, né? Quer dizer, isso aí, impacto tem a ver com resíduo, tem a ver com questão de clima, de um modo geral, né? Então, a empresa, ela está, digamos assim, funcionando dentro de um regulamento mais rígido. Então, quanto mais a gente, né, quanto mais as coisas forem evoluindo, eu acredito que a rigidez legal ela vai aumentar. Então, as empresas vão ter que se preparar melhor, estar mais, assim, digamos assim, estruturadas para conseguir existir, né? Elas têm que permanecer existindo, produzindo, garantir o atendimento ao cliente e obedecer às regras legais, né? E aí entra a questão do meio ambiente, né? Essa briga, né, que existe entre conciliar a conservação do meio ambiente com o desenvolvimento. Vocês podem ver que nós estamos passando por uma situação complicada, né, em relação a isso aqui no Brasil, né? Ao mesmo tempo que o país precisa dar aquela arrancada, né, a indústria precisa avançar, né, precisa crescer, mas ao mesmo tempo tem a questão climática, o meio ambiente. Então, se tem legislação que apoia, né, que dá o respaldo, que atende, mas ao mesmo tempo existem algumas outras questões que amarram o desenvolvimento. Eu vou citar como exemplo isso aí, essa questão do meio ambiente, essa rodovia nossa aqui da 381. Olha quanto tempo demorou para liberar os licenciamentos para que a estrada fosse realmente construída, né? E nós estamos tendo um problema até hoje, né? Outra questão também importante, gente, com relação às pesquisas. Então, a gente percebe que, muitas vezes, os investimentos que são feitos ainda são irrisórios, né? Às vezes, os valores, né? E o Brasil ainda carece muito disso também, de investimento na parte de pesquisa, né?
a despeito, né, de outros países, né, que dentro dessa área de investimento, né, elas são bem maiores. A gente está conversando ainda há pouco, né, no início da aula, né, eu batendo um papo aí com o Lécio, a gente estava falando da Revolução 4.0. E aí eu fico me perguntando, sabe, quando é que a nossa indústria realmente vai começar a absorver todas essas evoluções que estão surgindo já em outros países? Então, nós percebemos aí que existe, por exemplo, né, países que já estão bem mais avançados que nós. Então, ainda o Brasil, né, se a gente for pensar de forma, em termos de Brasil, a gente está um pouco acanhado nessa questão. E outra questão, né, que a gente coloca por último aí é com relação a quando a gente fala de produtos de tecnologia verde. Eu poderia citar para vocês aí como exemplo a indústria automotiva, né, os veículos elétricos aí chegando, né, essa questão da poluição, né, a redução, né, da emissão de monóxido de carbono, né, de CO2, etc., né? Então, existe uma tendência, né, de busca para isso aí. Parece que a Inglaterra, né, ela já estabeleceu já um protocolo, né, até, se não me engano, até 2030, ela não ter mais nenhum veículo poluente, né, que use, né, combustíveis fósseis, né? Então isso já é um direcionamento, né? Então eu acredito, pessoal, né, falando assim em termos de, porque nós estamos falando aqui de projeto de produto, né? Como que vai ser essa evolução? Então nós vamos enfrentar muitos desafios, são desafios que já existem, mas que vão se avolumar aí com o tempo, tá certo? E eu acredito que vocês, né, vão passar por isso, né, de certa forma. Então, gente, o que acontece? Dentro da engenharia, eu estou colocando para você que a engenharia não vai ser só ciência, a engenharia não vai ser só a tecnologia, não vai ser só a matemática, né, o cálculo, e também não é só a qualidade, né? Então, a engenharia, ela vai ser, na realidade, uma junção de tudo isso, né? Então, você vai, na realidade, ter que, digamos assim, trabalhar todas essas áreas de forma harmônica, né? Não existe, né, aquela questão de falar assim, ah, mas é só tecnologia? Não, não vai ser só tecnologia que vai ser o pano de fundo para que a gente consiga desenvolver bons produtos, né? Não. Então, nós temos que conciliar todos esses aspectos, inclusive aqueles que eu disse para vocês ainda há pouco, né? Questões pessoais também, inerentes ao próprio profissional, aquela força de vontade de fazer, a atitude, né, a dinâmica, né, que envolve a própria pessoa, a empresa, né, como um todo, e também valores, né, que eu coloquei, por exemplo, também como os valores éticos da empresa. E a observância aí das normas legais, tudo isso para atingimento, né, das metas e dos objetivos da empresa, tá? E aí, afinal, o que é projeto de produto? Então, nós estamos ainda, né, precisando, né, fazer uma definição mais técnica e estabelecer esse conceito. Então, eu trouxe aqui, olha, um conceito para vocês. Eu queria que um aluno lesse para mim. Quem poderia ler, por favor, aí, esse conceito? Para a gente fazer um comentário. Estou falando muito aqui, enquanto isso eu descanso a voz. É o processo. Pode ser, Matheus, você, por favor. É o processo a partir do qual informações sobre o mercado são transformadas nas informações e bens necessários para a produção de um produto com fins comerciais. Gente, olha só que interessante essa definição. Eu estava observando ela, eu grifei, aí eu coloquei de vermelho a palavra informações. E depois lá embaixo aparece a palavra informações de novo. Olha, são diferentes, né? São conceitos diferentes. Essas informações que está citada aí de vermelho são informações do mercado, né? E essas informações do mercado, elas são transformadas em informações de uma forma mais sistematizada, já voltada para a definição de como que vai ser esse bem de consumo. Ou seja, você obtém, por exemplo, uma informação
que vem lá da demanda, que seja do cliente, né? E essa informação ela vai sendo transformada. Então, é aí que entra a questão da ideia, da concepção do projeto, né? A questão da solução, ela parte muito em função daí. Quer dizer, essas informações aí, que eu estou falando, informações do mercado, é como se fossem informações iniciais, que vão servir de ponto de partida, já direcionando para que tipo de produto, né, que vai ser criado, né, ou que vai ser desenvolvido. Existe uma outra definição mais técnica, né, uma definição mais técnica, que é essa aí. Ô, Lécio, lê essa para mim aí, por favor. Faz uma leitura dessa definição. Esse é um conceito mais técnico. Representa o projeto de produto. Representa o conjunto de estudos e realizações físicas que vão desde a concepção inicial de uma ideia, materializada através de documentos técnicos, até sua concretização na forma de um empreendimento em operação. É um trabalho intelectual de grande importância técnica, envolvendo experiência e significativa abrangência de conhecimentos normativos, físicos, matemáticos e da legislação, para proporcionar segurança e conforto, objetivando melhor custo-benefício ao usuário e ao empreendimento. O que eu achei interessante nessa definição de projeto de produto é porque ela abarca todas as questões que envolvem a questão do projeto como um todo, né? Ela fala da concepção inicial, ela fala dos estudos, né, da concretização ali, quando fala da concretização da forma, né, quer dizer, é como se já estivesse materializando a ideia, né? Aí fala, por exemplo, ali, olha, de um trabalho intelectual, né, do sair do campo das ideias e transformar as ideias em algo mais palpável, né? Aí fala também da questão da experiência, né, das questões que envolve, né, as normativas aí, a parte legal, né? Tem a ver também com segurança, tá vendo? Conforto. E tudo isso, gente, para atingir quem? O usuário final, né? Porque é aquilo que eu falei com vocês. Todo o resultado que se busca, ele é para quê? Para suprir uma necessidade de alguém, né? Então, a gente está chamando isso aí de empreendimento, né? Empreendimento no sentido global aí, né? Pode ser uma obra, uma construção, um equipamento, um dispositivo, no sentido geral. Então, esse conceito aí, ele é muito interessante porque ele dá digamos assim, ele faz, né, um apanhado bem completo, né? E dá para a gente uma visão realmente de que é esse produto que a gente está falando dele, né? E vocês podem perceber como que é, assim, abrangente, né, a definição, né? E aí, a gente começa a pensar o seguinte, né? Quando a gente pensa nesse contexto todo, né, desse produto aí que a gente está falando dele, esse produto como elemento de solução de um problema, a gente vai começar a pensar o seguinte, como que isso pode ser organizado dentro da empresa, né? Como que a empresa trabalha isso, né? Então, no caso, né, se a gente for focar mais na questão da engenharia de projetos, nós podemos ter um fluxograma parecido com esse aí, olha, né? Então, na hora que eu começo, por exemplo, né, na fase inicial do desenvolvimento, é aquela fase que a gente chama de análise de viabilidade, né? Um pouquinho mais adiante, a gente entra numa outra fase que a gente chama de projeto conceitual. Não sei se vocês estão conseguindo perceber o avanço, né? Quer dizer, é como se fosse um fluxo, né? Logo a seguir, nós temos o que nós chamamos de projeto básico. Depois vem o projeto detalhado e, por fim, a construção e a montagem. É claro que essa sequência que está aí, ela está um pouco resumida. Na realidade, dentro de cada bloquinho desse aí, nós temos, né, nós temos desdobramentos, né? Então, eu trouxe aqui para vocês, olha, basicamente, as principais responsabilidades, né, do setor de projetos dentro da empresa. O que eles fazem? Então, eles podem trabalhar, por exemplo, tanto com novos projetos, né,
os projetos que vão surgir aí, né, que a gente chama do zero, né, quer dizer, podemos trabalhar também com adaptações em cima de projetos já existentes, né, alterações, mudanças, né, melhorias técnicas, não é isso? E variações dos projetos, né? Essas variações podem ser algum tipo de alteração também, né, que pode acontecer durante o tempo, né? E projetos normalizados e projetos fixos. São aqueles projetos que já têm uma escala, né, já definida e são mantidos aí ao longo do tempo, né, de uma forma normalizada. Por exemplo, vou citar um exemplo para ilustrar esse item 4 aí, ó. Parafuso, por exemplo. Parafuso já é um produto normalizado, já definitivo, que a gente chama ele de projeto fixo. Quer dizer, ele já tá basicamente na escala, né, de fabricação definitiva. Quer dizer, é só manter, né, basicamente a fabricação. Possivelmente não vai surgir muita novidade nessa área, né, quando se trata em elementos de fixação. No caso aqui, estou citando os parafusos, por exemplo. E assim vai, né? A não ser que surja alguma novidade, né? Mas, a princípio, seria um elemento, né, que surgiu, ele se constituiu enquanto projeto, e, a partir de agora, ele continua como projeto normalizado e fixo, né? Então, pessoal, dentro dessa questão ainda dos projetos, né, quando a gente fala, por exemplo, de visão, né, aí já estou falando do profissional projetista, do engenheiro, ele tem que estar focado, basicamente, nessas questões que envolvem as demandas, né? Quer dizer, as demandas do usuário, né? É como se fosse um olho clínico em cima daquilo que está sendo necessário, né? Daqui a pouco eu vou dar um exemplo para vocês sobre isso, essa questão de demanda, vocês vão entender melhor o que eu estou dizendo. Muitas vezes uma demanda, ela não é uma demanda emergente, né? Às vezes ela é emergente. Esse exemplo, por exemplo, que eu dei da vacina, né? Tem que desenvolver uma vacina rápido para atender a demanda que existe. Essa é uma demanda emergente. Mas existem demandas, por exemplo, que vão surgir daqui a 2, 3 anos. Mas elas precisam ser pensadas agora. Então, muitas vezes, existem pesquisas que são feitas para, digamos assim, colher informações dos usuários sobre algo que vai passar a existir daqui a 2 a 3 anos, né? Então, daqui a pouco eu vou dar um exemplo para vocês sobre isso, essa questão de demanda futura, né? Vamos dizer assim, né? Mas aí, outras questões importantes também que nós precisamos verificar é com relação às condições de mercado. Lembra que eu falei com vocês ainda há pouco que o mercado ele é muito volúvel, né? Ele está sempre mudando. Então, muitas vezes, né, existe uma linha muito tênue entre aquilo que se pretende projetar e colocar no mercado enquanto produto e aquilo que efetivamente vai ser colocado e que vai dar resultado, né? Nós temos, a gente observa muito aí produtos, né, que muitas vezes eles vieram como um produto de solução e de repente eles saíram de linha assim, sem mais nem menos. Eu lembro, por exemplo, que não sei se vocês têm alguma coisa na casa de vocês que ilustre isso aí, né? Mas eu lembro que quando eu casei, eu ganhei, né, de presente de casamento, um multiprocessador, que era um eletrodoméstico, certo? Que servia para fazer tudo. Ele era liquidificador, ele fazia suco, ele cortava alimentos, ele espremia, ele tinha as 10 funções. E aí eu fiquei todo feliz, né? Porque eu ganhei aquilo, era um produto inovador, multiprocessadores, inclusive da empresa Arno, né? Mas depois eu percebi o seguinte, que do ponto de vista funcional, ele não era tão viável, porque na hora que você ia, por exemplo, fazer um suco, você sujava um monte de pecinhas. Então você demorava mais ou menos meia hora para limpar. Você fazia um suco, tomava o suco com 10 minutos, mas você gastava meia hora para desmontar as pecinhas e fazer a limpeza para poder guardar aquele multiprocessador lá no local dele lá. Então você vê, por exemplo, estou ilustrando para vocês o seguinte, que muitas vezes o produto ele chega
né, se apresenta como solução viável, né, para uma situação interessante, né, que uma demanda ali, de repente nem é uma demanda reprimida, mas é uma demanda. Mas aí, da mesma forma que ele chega, na mesma velocidade que ele chega, ele já sai e ele deixa de existir. Ele não passa a não ser tão importante ou tão usual assim, né? Então essa questão ela tem que ser perceptível, né, por parte de quem trabalha com o projeto. Outra questão que eu estou colocando aí é com relação à globalização dos produtos. Essa questão da globalização é muito interessante na indústria automotiva, né? Hoje, por exemplo, se trabalha muito essa questão de plataformas de veículos globais. Quer dizer, o mesmo veículo que eu fabrico hoje aqui no Brasil, eu estou fabricando ele na Europa e estou fabricando ele lá na China, em outro país, lá da Ásia, etc. Antigamente não era assim. Então, existia uma dificuldade muito grande de fazer, né, essa estrutura que fosse mais ou menos unificada, quer dizer, que a gente chama de plataforma global, principalmente para a indústria automotiva, que eu estou citando como exemplo, né? Outra questão também que entra muito nesse contexto é a questão das regras de legislação. Aí a gente vê um problema sério em relação aos diversos países, cada país tem a sua legislação específica, né? E às vezes a gente precisa melhorar isso aí e interagir mais, fazer leis que cria mais acessibilidade, que cria mais facilidade, até mesmo para fazer com que os projetos sejam mais intercambiáveis, né? E por último, gente, a questão do direito do consumidor, né? Que é uma coisa também interessante e que hoje, né, está sendo muito trabalhada essa questão aí. Vocês podem ver que hoje em dia, quando a gente fala de direitos dos consumidores, o consumidor ele tem sempre razão, né? Então as empresas hoje elas têm que sempre pensar nisso aí, né, em atendimento ao cliente em todo sentido. E aí entra a questão de qualidade, questão de pós-venda, né, por exemplo, de devolução, né, de garantias. Está tudo dentro desse contexto aí. E tudo isso faz parte do desenvolvimento do projeto, né? Quais as áreas das empresas tradicionalmente envolvidas com o projeto de produto? Essa pergunta é até interessante, porque, na realidade, você vai ver que todas as áreas da empresa elas se envolvem no projeto. Então, o setor de projeto da empresa ele não é um setor isolado, né? Então, ele tem ali a ligação com todos os outros setores, partindo desde a presidência da empresa, das diretorias, das gerências, da área de produção, da área de marketing, né? A parte, por exemplo, toda a parte comercial ali, né? Os setores ali que envolvem, por exemplo, a parte produtiva mesmo, né? O chão de fábrica. Tem também a questão dos fornecedores, né? O pessoal da matéria-prima, né? Os terceirizados, a mão de obra, né? Ali de todo mundo que participa, né? Mesmo os diretos e os indiretos. Então, na realidade, todos os setores ali, né? Também os administrativos, a questão do projeto. Então, na realidade, a empresa precisa funcionar como um todo, especificamente como se o setor de projeto fosse um setor isolado. Então, na realidade, existe aí o que a gente chama de envolvimento de todos. Tá? Deixa eu só avançar aqui. Então, gente, aqui tem um resumo de algumas fases, né? Algumas fases do processo de elaboração do projeto. Então, a gente resumir basicamente em 3 fases aí, mas depois lá na frente a gente vai detalhar isso aí. Eu vou tentar acelerar aqui um pouquinho, né, que a nossa aula tá meio esticada, né? Vamos avançar aqui para a gente terminar. Então, fase 1, concepção, análise de especificações, compilação, variações, soluções e sua avaliação. Fase 2, desenvolvimento, né, especificações do conceito, soluções, do projeto em escala, construção de modelos e avaliação de soluções. E a fase 3 é o detalhamento, representação das partes e avaliação de soluções. Vocês podem perceber que essas 3 fases aí, elas ainda estão dentro do campo da elaboração, né? Então, seria, quando você fala assim, ó, processo de elaboração, o que é?
concepção, desenvolvimento e detalhamento. Então, ainda está na fase de estudos, de organização e de preparação. Mas dentro da empresa, como que a gente poderia enxergar isso melhor, né, assim, de uma forma mais detalhada, para tentar entender como que essas 3 fases, elas realmente funcionam. Aí eu trouxe aqui um fluxo aqui para vocês. Deixa eu passar aqui. Estamos com dificuldade aqui agora no slide. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, gente. Travou aqui. Ô, Lécio, qual slide você aí? Professor, está no 34. Ah, tá. Resumo das fases. Deixa eu ver. Tá. Então, essas aí são as fases, é o que chamamos de processo de elaboração. Concepção, desenvolvimento e detalhamento. Eu estou falando do setor de projeto da empresa, né? Deixa eu passar aqui. Travou mesmo. Isso. Gente, dá para ver ou tá difícil? Deixa eu voltar aqui atrás. Aí, olha. Eu não vou detalhar muito isso, não, mas é o seguinte, nós temos aí basicamente o seguinte, aquelas fases todas lá, as empresas normalmente elas criam, né, departamentos e elas concentram, né, alguns tipos de funções para esses departamentos. Então, por exemplo, ela coloca lá, nesse caso aí, direção da empresa, então ela cria ali algumas funções para a parte de direção, ela cria lá dentro do setor de marketing, né? Cria mais algumas, né? Vocês podem ver que aí trabalha mais ou menos conjugado, né? E aí nós temos as setinhas aí mostrando o fluxo, né? Esse fluxograma aí, mostrando, né? Qual que é a atribuição de cada setor desse aí. Então, lá embaixo tem uma setinha vermelha, tá vendo? Ó? Depois que vai lá, está escrito assim, ó, aprovar projeto. Ó, porque começa na direção da empresa, né, definir o produto, tá vendo? Ó? E aí tem a sequência, né, e quando chega na setinha vermelha aí nós vamos, né, eu dividi aí o fluxograma. Vou avançar aqui. A setinha vermelha, aí passa para a segunda página. Tá vendo, olha? Aí continua, ó. Você pode ver que a sequência, né? Nós estamos lá ainda no desenho industrial, aí vem descendo, trabalha muito, né, na interface entre a engenharia e o pessoal do desenho ali, né? Mais ou menos conjugado. Aquilo que eu falei com vocês da equipe multidisciplinar, né? Então, vai trabalhando aí dentro, desenvolvendo essas atividades até chegar à fase final, né? E aí, toda essa estrutura, ela precisa ser muito bem organizada, né? Esse aí é apenas um exemplo. Nós podemos ter outros fluxogramas, né? Isso vai depender da empresa, da forma que eles resolveram organizar os setores, né? Mas, de uma maneira ou outra, tem que haver aí uma organização, né,
dessa estrutura toda, de modo que ela se torne funcional. E aí, gente, eu estou quase encerrando aqui, eu só queria passar para vocês alguns conceitos rápidos aqui a respeito das metodologias que eles usam para poder organizar o funcionamento interno desses setores de projeto, né? Ou seja, fazer com que todas essas áreas conversem entre si, que as equipes multidisciplinar consigam participar e que, né, eles consigam realmente desenvolver ali as suas atribuições. Então, existe uma metodologia chamada FEL, que é Front-End Loading, que é chamada de planejamento de pré-projeto. Essa metodologia ela é muito interessante, porque ela cria uma estrutura chamada de portão de entrada. Então, por exemplo, quando a ideia surge, olha só o que está acontecendo, ó. Então, você tem lá a concepção da ideia, né? É o primeiro portão, tá vendo? O portão é esse losangozinho azul aí, ó. Então, ele funciona mais ou menos como se fosse um start, né? Então, a ideia chega, ela é trabalhada, aquela ideia, e aí ela normalmente avança ou não. Então, ela tem como se fosse uma analogia, assim, fazendo como se fosse um sinal de trânsito, né? De vermelho, amarelo e verde. Então, para cada portão desse aí, existe ou você vai interromper e a ideia vai ser abortada, ou ela vai seguir em frente. Se for tipo um sinal verde, ela continua funcionando e ela vai para o próximo portão. Então, mas ela vai caminhando dentro da estrutura, né, de planejamento do setor de projetos. Então, por exemplo, no primeiro caso, planejamento de negócio. Então, ela avança, depois ela entra no planejamento da instalação, no planejamento do projeto, depois a fase de execução e a fase de operação. Então, na realidade, aquela ideia inicial que entrou lá atrás, se ela conseguir passar por todas essas fases, ela vai ser considerada como ideia aceita. E esses percentuais que estão aí, são percentuais mais ou menos assim observados, né? Em termos assim de como se fosse um processo de filtro, né? Quer dizer, está dizendo ali, olha, 75% das ideias não ultrapassam o primeiro portão. Então, aquela famosa história, né? Muitas vezes uma ideia muito interessante, né? Uma ideia que aparentemente era muito boa, mas quando ela entra dentro do processo de planejamento, né, do projeto, ela pode ser de repente descartada, ou ela pode evoluir também, né? Então está dizendo que entra, né, na primeira fase aí 75%, 50%, e aí no finalzinho está dizendo assim, olha, apenas 1% das ideias remanescentes não passa pelo portão 3. E aí significa que chega numa outra fase mais adiante e nós já temos aí o que a gente chama de fase de execução e a consequente operação, que já vai colocar em prática, né, aquela ideia para ela ser concretizada. Tem um outro gráfico aqui interessante, de um outro FEL que foi feito, esse aí é se não me engano, é da Petrobras. Até não coloquei aí o logotipo da Petrobras, não, mas é um FEL que foi feito para fazer uma análise de viabilidade de um projeto, né? Chama de a viabilidade e conceitual. Então, vocês podem perceber que eles têm vários portões, né? Essa parte verdinha aí, olha, portão 1, 2, 3, verificação e aceitação. Então, por essas fases todas, né, a ideia precisa passar até chegar na fase de aceitação, né? Então, esse é como se fosse realmente um ciclo de planejamento do produto, né? Que é o produto que está sendo discutido aí em questão, que pode ser ou não se tornar ali como solução, né? Como seja um produto final ali. Aqui nós temos uma outra ideia também. É interessante também que esse gráfico aí mostra, tá, Lécio, aí, ó, em relação ao custo, né? Quer dizer, se você demora muito para desenvolver, né, a sua ideia, aí você vai ter um custo também em relação a isso. Então, está dizendo aí o seguinte, que, exemplo, né, 1.000 ideias,
passou pelo portão 1, 250 ideias, passou pelo portão 2, 125, portão 3, 112 ideias. Mas observa o custo. Na medida que as ideias vão avançando, o custo de investimento na ideia, para desenvolver essa ideia, também vai aumentando. Então, existe uma necessidade da gente compatibilizar a questão do custo do investimento em cima da ideia, para que essa ideia realmente se torne viável. Então, nós temos que compatibilizar custo e tempo. Imagina você investir milhões, por exemplo, num projeto, né, e de repente, quando chegar lá na frente, você tem que abortar essa ideia. Então, normalmente, né, essa definição ela precisa acontecer mais no início do processo, né? Então, é importante, né, que tenha, assim, né, uma capacidade muito grande de analisar essas ideias de uma forma séria, né, de uma forma consistente, para que não ocorra, né, em ideias serem abortadas mais adiante, porque lá na frente, normalmente, os custos são mais elevados. Aqui na frente eu tenho mais um outro gráfico que mostra também, né, a análise do custo. Esse aí já é em relação à mudança do projeto. Por exemplo, o projeto ele começa com a ideia original e, na medida que ele vai evoluindo dentro do processo de planejamento, outras ideias começam a aparecer também. E ele vai sofrendo mudanças ao longo do tempo. Então, essas mudanças que vão sendo acrescentadas à ideia original, elas também agregam custo, porque elas demandam desenvolvimento, de repente demanda teste, demanda melhorias em material, mais pesquisa, isso tudo vai agregando custo ao projeto. Então, é uma outra coisa que precisa ser observada. Então, tem um outro gráfico também, muito interessante, que mostra para nós aqui as fases, né, de evolução da ideia. Inclusive, vou chamar a atenção de vocês aí, olha, para essa área de sombra. Essa área de sombra, por exemplo, ela precisa ser atravessada, né, para você chegar no campo vermelho aí, onde as mudanças são indesejáveis, para você, então, definir se realmente o projeto vai ou não ser aceito, né? Então, esse planejamento, gente, né, ele é muito importante para que a viabilidade, né, do projeto, né, a gente está chamando isso aí de vitalidade, quer dizer, a garantia, né, que realmente tudo vai acontecer e que você vai realmente chegar com a sua ideia até o final e ela vai ser realmente aceita, né, dentro do seu contexto aí, como solução, né? Tem um outro exemplo aqui também que eu trouxe para mostrar para vocês, né? Deixa eu ver aqui. Travou aqui. Só um minutinho, gente. Só um minuto, tá travado. Deixa eu ver aqui. Quase terminando aqui. Deixa eu ver aqui. Como é que está o tempo de vocês aí? Tá aqui, né? Você pode ver que, né, o desenvolvimento do projeto, ele começa com um custo mais elevado no final, aqui, ó.
Slide anterior, esse. E esse custo, a tendência dele é diminuir com o tempo, né? E por outro lado, do início aqui, ó, tá vendo? Ó, o custo do projeto comprometido, ele vai subindo. Então, o que eles fazem? Eles procuram buscar um ponto ótimo de trabalho entre o tempo que você vai demorar para desenvolver o projeto e os investimentos que estão sendo feitos ao longo do projeto, né? Então, na realidade, essas ferramentas, essas metodologias que são usadas, o objetivo delas é garantir que o planejamento seja ótimo o tempo todo, né? Então, você vai ver, por exemplo, que muitas vezes, se demorar demais para que a solução seja viável, de repente ela passa a não se tornar mais viável, não em função da ideia. Muitas vezes a ideia ela pode continuar sendo uma ideia boa, mas devido ao tempo que demorou para que essa ideia fosse colocada em prática, então ela se tornou inviável. E isso tem que ser otimizado de uma forma ou de outra, né? Aqui tem um outro gráfico que é a mesma coisa. Deixa eu ver aqui, que mostra mais ou menos esse custo da mudança, né? Eles fazem, inclusive, o que eles chamam de análise de risco, né? Para saber se compensa, né, avançar na ideia, né? E aqui eles têm uma outra pirâmide. Olha que interessante essa pirâmide aí, né? Aí está dizendo o seguinte, né, que é como se fosse uma escala de custos. Quando você trabalha a ideia mais na base, né, a ideia ela se torna mais cara. Poderia dizer, por exemplo, do jeito que está aí, ela é como se fosse 200% mais cara do que se você trabalhasse a ideia lá no topo da pirâmide, ou seja, na hora de definir os requisitos. Então, no início de tudo, é mais barato. Então, é melhor você abortar a ideia no início do que seguir com ela e ter que abortar a ideia no final. Porque lá na base da pirâmide, que seria o final, né, o custo dela é muito mais elevado, né? E o projeto pode custar muito mais caro. Eu trouxe até um exemplo final aqui para vocês, gente, para ilustrar essa questão do custo, né? Deixa eu ver se ele passa aqui. Hoje está difícil aqui, viu? Vou tentar. Só um minuto. Esse aqui é um exemplo de fel da Vale Rio Doce, da Vale, né? Tá vendo? Olha. Então, eles criaram aí uma metodologia também, né? A aprovação do projeto, ela se dá exatamente no final da fase de desenvolvimento, tá vendo? Então, eles criaram uma estrutura, né, basicamente em 3 fases: desenvolvimento, construção, operação, manutenção. E aí, a aprovação do investimento se deu ali, ó, no finalzinho do desenvolvimento, né? Aí nós tivemos lá aqueles portões, né, de entrada, é como se o fluxo, né, fosse avançando e tal, e chegou na fase de investimento, aí foi aprovado. A ideia foi colocada em prática. E aí, eu queria chegar nessa página aqui para mostrar para vocês um exemplo de longevidade de projeto. Né? Olha aí, dá uma olhadinha aí. O que você está vendo aí? Meu sonho de consumo. É um exemplo, hein? 2022. É. Olha para você ver o negócio. Eu chamar a atenção de vocês. Isso é um exemplo de um produto de sucesso, sabe? É um produto de sucesso que, assim, começou lá em 72 e veio, né? E em 2022 nós já temos o modelo. Então, o que é que acontece? Você pode ver que a empresa, né, no caso aí, a Honda, né, ela tem essa noção, né, de longevidade. Então, é um produto que, olha quantos anos ele está no mercado. Faz a conta aí. 2022 para 72, né? Dá o quê? 52 anos?
52 anos. É um veículo que já está 50 anos no mercado, né? Então, em 2022, vai completar 50 anos. Então, é o retrato, isso aí eu trouxe para mostrar, é o retrato de um produto de sucesso, né, que teve, desde a sua concepção, né, até os dias atuais, aceitação do cliente, preenchimento dos requisitos de demanda. É claro, né, que a base conceitual do produto já mudou. Agora, o mais interessante de tudo, que é um produto que surgiu num determinado país e ele se tornou um produto mundial. Porque aí vem dentro daquilo que eu falei com vocês, né, da questão da engenharia, de você pensar em engenharia para o mundo, né? Quer dizer, não só um produto que atenda hoje às necessidades de um público específico, mas de um público também que seja específico, mas dentro de uma ordem mundial. Quer dizer, então, é um exemplo de caso aí de sucesso, né? E aí, gente, para nós encerrarmos, para a gente encerrar a nossa conversa, eu queria dizer para vocês o seguinte, que hoje em dia, a gente não tem como mais trabalhar com métodos intuitivos e não estruturados. As empresas não tem como fazer isso mais. É uma questão de sobrevivência. Então, hoje, tem que se buscar, né? Assim, como eu disse aí, olha, aplicação de recursos sofisticados, né? Aquilo que eu falei com vocês, né, da equipe multidisciplinar, né? Você pode ver que hoje, né, as equipes de projeto, por exemplo, elas são várias pessoas com várias competências, várias habilidades trabalhando juntas, né? O cliente, ele tem uma participação fundamental também, né, dentro disso. E a chave para o sucesso, aí vem a pergunta, onde ela está? Né? Então, ela está justamente, né, em você garantores da empresa trabalhando em conjunto. Né? Pessoas, estratégia, informação, processo, estrutura organizacional, administração. Aí que está a chave do sucesso, é fazer com que todos esses setores trabalhem de forma integrada, né, focado aí no objetivo, tá? Eu vou estar encerrando com vocês. Deixa eu avançar aqui. Eu vou encerrar a aula com vocês. Gente, olha só. Uma mensagem final aí. Sucesso. Para o engenheiro, tá? Pense, idealize, tente, faça de novo e continue fazendo até atingir o sucesso. Eu queria deixar essa mensagem com vocês, agradecer, né, a participação de vocês. Hoje nós estouramos muito tempo. Peço desculpas aí pelo prazo, pelo tempo da aula. Mas eu queria deixar para vocês essas informações aí, que eu achei pertinente. É claro que foi uma coisa meio assim corrida, não dá para a gente detalhar muito, foi mais a título de informação mesmo. Mas eu queria só deixar claro para vocês o seguinte, que quando vocês pensarem em projeto, o desenho, ele é uma parte, né, um pedacinho do projeto. O projeto é algo muito maior, né? Quando a gente fala de projeto, a gente pensa logo em produto. Produto para quê? Como elemento de solução. Solução de quê? De um problema. Seja um problema pequeno, seja um problema grande, não importa. Não importa a natureza do problema. Né? Pode ser desde um clips, uma panela, um alfinete, né? Uma lâmpada, um avião, né? Pode ser um prédio, uma ponte, né? Pode ser um novo produto que vai surgir, ou um produto que já existe, que precisa ser modificado, independente da natureza, independente da situação. Né? O mercado está aí, o mercado, né, ele requer, né, profissionais que tenham essa visão. Aquilo que eu falei com vocês, né, do olhar, né, apurado, esse é o olhar do engenheiro, né, o olhar apurado. E, como eu disse, né, o desenho é como se fosse uma pontinha, né, do iceberg aí, né? Nós vimos aí ao longo do ano
uma série de conteúdos, né? Eu acredito que possa ter dado para vocês uma ideia de contexto, né? De como que o desenho se apresenta. E espero, né, de certa forma, ter atendido vocês aí, apesar do estudo emergencial, remoto, né? Que limitou a gente em algumas coisas. E eu queria, no mais, agradecer a vocês pela oportunidade, aquilo que vocês disponibilizaram, né? E a atenção de vocês aí durante o curso, tá bom? Agradeço. Muito obrigado. Boa noite. Se alguém quiser falar alguma coisa. Eu tenho coisa para falar. Eu saí aqui olhando os e-mails, tudo, e não chegou a parte 2 lá do pesquisa orientada. Não tá em nenhum e-mail, não. Você tem a prova em mãos? Você tem a prova em mãos? Não, é exatamente isso que eu não achei. A prova da pesquisa orientada. Então, mas você fez a prova? No caso, A prova valendo 10 pontos, você está com ela em mãos? pera. Você está com ela aí? O Edilson também aqui para mim não chegou não, tá? Olhei com o pessoal. Tá falando da avaliação 3? É, avaliação 3. Sim, Você está com ela aí? sim. Se você for passando as páginas aí, você vai ver a atividade dentro dela. Se não me engano, é a... Ah, tá. Não, é que eu tinha parado de olhar no slide do cartão resposta. Aí Não no tem, de baixo não tem, já é. tem o gabarito? Aham, é o de baixo. Antes do gabarito. O que está escrito aí no gabarito? Antes do gabarito, qual que é? O que está escrito lá? Avaliação da pesquisa orientada, 8 pontos, não é? É no de baixo. Aham. No de Então, baixo do gabarito. é isso Não. aí. Ah, tá. Agora eu vi, eu não tinha visto, não. Então, foi para todo mundo, viu? Não, sim. Eu que tinha parado. É porque eu já resolvi a prova, só que eu tinha parado de olhar no slide do cartão resposta. Mas como é que você fez a prova e não viu isso aí, moço? Então. Ai, ai. Mas acontece. Porque, Edilson, é porque o gabarito vem antes dela. Exatamente. Elas são ela é Penúltimo, as ele é o três penúltimo últimas slide. folhas. Porque vem ela, aí vem uma outra folha. Explicando como que ia, né? Mas é porque o gabarito veio antes dela. Então, ela foi como anexo da prova. Beleza. Ô, gente, eu coloquei uma mensagem para vocês no e-mail falando isso aí. Está lá o recadinho lá, pessoal. A pesquisa orientada está junto com a prova. Mas está resolvida a situação? Tá sim. Então tá bom. Obrigado. Alguma dúvida, gente? Algum comentário? Em relação a amanhã, por exemplo, eu vou... Amanhã, por exemplo, é a questão do CAD ainda, né? Vocês vão dar conta? Tô tentando, professor. Qualquer coisa vocês me falam, tá? Eu te mandei hoje aí. Hein? Eu te mandei hoje aí já. Ah, tá. Pois é, mas aí se der alguma dificuldade aí, vocês me falam aí, a gente vê. Tem mais uns dias ainda, mas se não me engano, ainda tem uma tolerânciazinha aí. Aqui, deixa eu perguntar um negócio com vocês. Todos os professores já aplicaram a prova final? A gente vai fazer de Gaave, ele aplicou ela ontem, né? Aí a gente tem para entregar até sábado. Entendi. Então, tá mais ou menos dentro dos prazos. Então, tá todos os professores mais ou menos dentro, né? Acabaram já de dar aula, tá? É só entrega de trabalho até amanhã. Gente, independente do término da nossa disciplina aqui, depois, se vocês precisarem de mim para alguma coisa lá na escola, ou mesmo, né, na questão remota aí, em 2021, só fazer um contato comigo, eu estou às ordens, tá? Ajudar vocês aí em alguma coisa, algum material. Eu mandei vocês viram um livro de projetos que eu mandei para vocês em formato digital? Eu vi o link. Baixa ele aí, tá certo? Ele é muito bacana. Talvez futuramente ele vai ajudar vocês. Ele era mais na parte assim, tem a ver com um projeto de máquinas, tá? Sim. Ele não é bem no desenho, não. Ele é envolve mais na parte de dimensionamento.
Tem muita coisa de metalurgia nele. Ele é um metal mecânica, na verdade. Tá? Ok. Ok? Então, um abração aí. Fica com Deus. Boa noite. Com Deus Tchau. também. Tchau. Tchau. Professor, muito obrigado. Boa noite, viu? Um abraço. Isso. O senhor vai deixar os vídeos lá, né? Do AutoCAD. A página vai ficar do jeito que está. Aí vocês podem... Eu vou deixar até o ano que vem, não vou fechar, não. Tá bom. Ótimo. Ótimo. Vou utilizar lá. Vai exercitando lá, vai brincando lá, que você vai evoluir bastante. Bom, sim. Depois eu vou pedir mais material para o senhor envia. Tá, A gente joia. aperfeiçoar um pouco mais. Obrigado. Boa noite. Fique com Boa Deus. noite.